Socialismo tem futuro? Texto de Antônio R. Gomes, né? A publicação do Manifesto do Partido Comunista em 1848, escrito por Marx e Engels, pode considerar-se o ato que simbolicamente inaugura um dos mais importantes movimentos sociais, políticos, ideológicos e filosóficos dos últimos séculos. O movimento comunista. Segundo uma visão tradicionalmente ortodoxa, com sua vida e obra, o Lenin aprofundou os princípios teóricos do marxismo e aplicou-os à prática, fundando o primeiro Estado socialista, que foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estou fazendo esse vídeo agora bem à la Olavo de Carvalho. Fumando. E pior, bebendo não café, como ele faz, né? Mas uma gin tônica, bem gay, né? Da Skol Beats. Em Futuro para o Socialismo Marxista, o economista, politólogo e filósofo estadunidense John Roemer afirma, destaca a importância excepcional da Revolução Bolchevique. O evento político mais importante desde a Revolução Francesa. E justifica-se enumerando as consequências dessa revolução. A queda do Muro de Berlim, o físico e o simbólico, em 1989, é vulgarmente tida como o símbolo da queda definitiva dos regimes e do tipo de regime dos países identificados como o de leste ou do leste europeu, da morte dos ideais socialistas ou comunistas. As palavras são frequentemente usadas como sinônimos, né? O socialismo seria assunto arrumado, resistindo agonizantemente, em alguns sítios, em alguns lugares do planeta. A verdade é que, citando novamente Roemer, os problemas que levaram à gênese da ideia do socialismo ainda perduram. A democracia liberal, que pareceu ter vencido com o fim da Guerra Fria, não resolveu os problemas da desigualdade e da injustiça capitalistas denunciados por Marx e o futuro do socialismo. E por isso que eu concordo com o Henrique Dussel nesse aspecto aqui, que o problema do capitalismo não é econômico, porque economicamente ele é eficiente. O problema do capitalismo é ético, é moral. É a desigualdade social. É as pessoas que são deixadas à míngua. Por exemplo, diante dessa crise, dessa pandemia, a galera, em nome ou em preocupação, ou em nome mesmo da economia, estão se lixando para quem vai morrer. Estão se lixando para quem vai se expor à doença e vai ficar internado. Não vai morrer, mas vai passar dias, vai quase passar momentos agonizantes de sofrimento. Então o problema do capitalismo não é econômico, ele é eficiente, muito mais eficiente do que todos os sistemas econômicos anteriores. Mas ele tem problemas seríssimos, éticos e morais. Então, eventualmente de tipo novo, continua na ordem do dia, né? Na coleção Filosofia Aberta, a Gradiva publicou 4 pequenas obras de que fez parte Um Futuro para o Socialismo Marxista, que oferecem contributos valiosos para a reflexão sobre o beco em que nos lança a aparente incapacidade do capitalismo para construir uma sociedade justa. Aí a questão da justiça, né? De um lado e do outro, a ineficiência econômica e o autoritarismo político das experiências socialistas conhecidas. A gente sabe que são as experiências coletivistas econômicas de planificação foram eficientes. Foram eficientes num determinado momento, né, conseguiram um grande salto, levar a Rússia a se tornar a segunda maior potência mundial, mas se esgotou justamente por conta disso. Por causa da falta de liberdade, por causa do autoritarismo, por causa da violência. Cruzam-se neles conceitos e teorias da economia, da política e da filosofia. Falta a ética, a galera não trabalha a ética quando vai trabalhar a questão do marxismo, né? 20 anos após a queda do muro, uma pequena obra de um grande filósofo político assumia expressamente a defesa filosófica do socialismo. A versão portuguesa do Why Not Socialism, né? Por que não o socialismo, do G.A. Cohen, viria a ser editada pela Gradiva em 2016 com o título Socialismo? Por que não? Em defesa do socialismo, né, o Cohen defendia, né? Nascido em Montreal em 1941, no seio de uma família judia, antirreligiosa e politicamente implicada em organizações comunistas, emigrada da Europa Oriental para o Canadá,
Filho de uma mãe proveniente da burguesia ucraniana e de um alfaiate lituano, Gerald Alan Cohen recebeu uma educação judaica, laica e marxista. A progressão argumentativa dos 5 capítulos inicia-se com a apresentação de uma experiência mental de Brennan, autor de outro livro da coleção, Jason Brennan, né, que classifica de simples, mais poderosa, um hipotético acampamento. A analogia realça o contraste entre aquilo que torna agradável e eficiente a vida campista, os princípios da cooperação, da partilha, da inexistência de desigualdades, né, a experiência de escoteiro. Ele vai criticar o Jason Brennan, essa obra do Cohen, né, mostrando que em nível global isso é completamente impossível. O capitalismo em nível global é muito mais eficiente, inclusive para diminuir não a desigualdade, mas para diminuir a pobreza, para diminuir a miséria, para diminuir o acesso a coisas básicas. Então o Jason Brennan também é muito interessante, porque nessa crítica que ele faz da obra do Cohen, ele destaca isso, né? E é importante a gente entender o seguinte, que quando o Estado faz isso, o Cohen falava isso de forma espontânea, mas aí os socialistas, os esquerdistas querem fazer isso usando o Estado, não a espontaneidade. Espontâneo, você pode formar uma comunidade alternativa e pressionar o Estado para que essa comunidade alternativa seja reconhecida e possa viver, né, de forma alternativa, todos tendo tudo em comum, sem problema algum. O próprio capitalismo também prevê isso. O capitalismo não quer excluir essa comunidade alternativa. Ele pode até conviver com ela. Inclusive tem experiências assim, né, como os kibbutz dos judeus, dos próprios judeus. E as alterações que poderiam tornar detestável e ineficaz as alterações baseadas em princípios do estilo mercantil. Intui-se assim o valor da igualdade e da reciprocidade socialistas, lembrando o conhecido princípio de Marx de cada um, ou de a cada um segundo as suas possibilidades, de a cada um conforme as suas necessidades, e a cada um, isso aqui está errado, de cada um as suas possibilidades, a cada um segundo as suas necessidades. Assim, exigir de cada um conforme as suas possibilidades e dar a cada um conforme as suas necessidades. O segundo capítulo analisa 2 dos princípios que regem a vida num acampamento, que são as razões da atratividade do modo de vida socialista. Nos 2 capítulos, o Cohen, consciente dos limites da analogia de que o campismo é uma situação particular, quando comparado com a amplitude da sociedade, discute 2 questões. É desejável e atrativa a hipótese da aplicação na normal roda da vida dos princípios de uma atividade substancialmente recreativa e significativa menos ampla? Esse ideal é exequível, é realizável à escala da sociedade global, né? A abordagem da segunda questão não pode iludir os obstáculos apontados à explicação desse ideal. São analisados 2, a natureza humana, designadamente o seu egoísmo, né? E é complicado falar de natureza humana, porque há sim pulsões egoístas no ser humano, sim, mas há também pulsões altruístas. Então o altruísmo também faz parte da natureza humana. Desde muito pequenos, as crianças expostas a situações onde exige-se o altruísmo, elas são altruístas e ajudam. Tem experimentos científicos que provam isso. E a dificuldade de saber como conceber a maquinaria que faria funcionar o socialismo de modo a aproveitar a generosidade humana. Cohen secundariza o primeiro e realça a força do segundo. Como conseguir para a planificação socialista a função de informação sobre a relativa escassez de bens, sobre o que vale a pena produzir, que os preços do mercado fornecem, né? A hipotética saída ao socialismo de mercado, alternativa à planificação centralizada, ver, né, o livro de Roemer também, né? Mas o filósofo canadiano declara um sistema deficitário. O socialismo de mercado é o que vive hoje a China. Olha o que produziu essa pandemia aí. Né? Por quê? Porque tentou esconder. Não queria revelar para o mundo as suas próprias mazelas, seus próprios problemas. Não tem a imprensa livre, prendeu um médico que queria falar, prendeu os jornalistas que tentaram publicar. O que nos resta então? O gnosticismo é que não sabemos agora como replicar os procedimentos do acampamento a uma escala nacional ou até global. E ainda, apesar de tudo, e como realça o brevíssimo último capítulo, a esperança. Os argumentos do socialismo, por que não só não foram ignorados ou menosprezados, como seriam amplamente citados e discutidos em outras obras.
Tiveram mesmo uma resposta a eles totalmente dedicada em 2014 no livro Capitalismo, Por que Não?, do filósofo libertário norte-americano Jason Brennan. Vale a pena prestar atenção aos argumentos de ambos, porque Brennan não se fica pela crítica ao socialismo de Cohen, embora só essa crítica, pelo modo como é feita, justifique a leitura, porque ele arrasa o Cohen. Avança para, digamos que usa, uma expressa defesa da superioridade moral da organização econômica e social capitalista. Em relação ao socialismo, sim, moralmente ele é superior, mas não quer dizer que é uma moral satisfatória. Não quer dizer que é uma moral digna, não quer dizer que é uma moral digna desse nome, de uma ética e moral desse nome. Em especial em relação à preocupação com o outro. Para a afirmação de um relacionamento positivo entre os mercados e a moral. Apesar da constatação agnóstica, as páginas de Socialismo, Por que Não?, são atravessadas por uma ideia que é do senso comum mesmo entre os antissocialistas. Teoricamente, o socialismo é superior ao capitalismo moralmente, né? O problema é passá-lo para a prática, né? Parafraseando um programa cósmico de Ricardo Araújo Pereira, isso é tudo muito bonito, mas inaplicável, né? A dificuldade ou mesmo a impossibilidade da sua exequibilidade não anula a superioridade moral do socialismo. Tal como do fato de o capitalismo ter funcionado e funcionar em termos econômicos, não se pode concluir que seja um sistema justo. Esta ideia é recorrente nos debates sobre o que aconteceu nos países onde foi tentada esta forma alternativa de organização social. A União Soviética, China, Cuba. Esses estados não eram socialistas, os socialistas tinham apenas o nome. O verdadeiro socialismo ainda não foi posto em prática, aguarda esse momento. Esta é uma defesa muito comum contra as críticas a esses países e é uma variação da referida ideia, né? É o que os esquerdistas sempre falam, né? É a eterna tentativa frustrada. O que eles querem, na hora que eles tentam colocar em prática, dá B.O. Venezuela, Brasil, o estatismo, o coletivismo, o que dá? Infelizmente, sempre em crises muito mais graves. Se bem que a China consegue se sustentar e provavelmente vai ultrapassar os Estados Unidos em breve como uma potência global. Capitalismo, porque não quer mostrar que esta ideia dominante é falsa, que o capitalismo não é melhor do que o socialismo apenas de um ponto de vista econômico, mas é inerentemente melhor de um ponto de vista moral. Ele consegue mostrar que é melhor do que o socialismo real, mas não consegue provar que é uma ética humana digna e ideal. Mas em nome dos ideais sempre se cometem atrocidades. Em partes. Em partes. Porque em nome do próprio ideal capitalista também se cometem atrocidades. O ideal econômico do livre mercado, olha o que o Guedes está querendo fazer. Deixar a população brasileira à míngua, para que o mercado funcione e realoque as coisas. Enquanto isso as pessoas passam fome, a crise se instala, gente morre. Isso pode, inclusive, fazer com que aconteça o que os capitalistas sempre tentam evitar, que são revoluções, que são rebeliões. Que é o povo se organizando e fazendo saques, violência. Nos 4 capítulos da obra percorre-se um caminho em 4 fases. Esmiuça-se a argumentação de Cohen a favor da superioridade moral do socialismo, constrói-se um argumento semelhante ao de Cohen a favor da superioridade moral do capitalismo, detectam-se as falácias na argumentação de Cohen para mostrar que o argumento de Cohen a favor do socialismo não é grande coisa, bem falho, bem fraquinho. Apresenta-se um bom argumento, um forte argumento a favor da superioridade moral do capitalismo em relação ao capitalismo real, em relação ao socialismo real. O capitalismo ideal e o socialismo ideal também são 2 coisas completamente distintas. E dá uma competição boa para saber qual dos 2 o capitalismo ideal ou o socialismo ideal seriam o melhor, né? É algo bem complexo. Por isso uma terceira via poderia ser tentada. É uma via que a igreja tenta desde o século XIX, com a De Rerum Novarum, sobre as coisas novas, onde a igreja elabora sua doutrina social, tentando casar elementos do socialismo com elementos do capitalismo, mas tendo como inspiração a ética cristã. Eu, particularmente, sou mais afeito a essa, né? Se for necessário um Estado, não de cunho socialista autoritário, mas para intervir e salvar pessoas, que assim seja feito. Se for necessário um mercado, para intervir e fazer com que a sociedade prospere, progrida, evolua, cresça e produza cada vez mais riqueza, e essa riqueza seja distribuída, deixe o mercado funcionar.
O pensamento de Cohen, Brennan considera o principal filósofo marxista. Aí já é piada, né? O Brennan conhece merda nenhuma de marxismo, né? Quando fala uma coisa dessa. Cohen, David Harvey, são caras que corrompem completamente o que Marx falou outra hora. Então não pode ser marxista, assim, e um dos principais filósofos políticos, ponto final, dos últimos 100 anos. E ensinam nas suas aulas, é exposto com todos os detalhes. Depois esse argumento é parodiado com um outro, em tudo parecido, assumidamente. O seu estilo de escrita, expressão, tom, fraseologia, formato e estrutura argumentativa. Com o mesmo rigor, falta dele, né? A mesma profundidade, a sua falta, as mesmas fragilidades, apenas substituindo o acampamento por um cartoon animado, computadorizado do canal Disney Kids, né? O Mickey Mouse Clubhouse e o socialismo pelo capitalismo. Reflete-se em seguida sobre o que correu mal, discute seu argumento de Cohen, explicando o que este tentou concluir e revelando o seu caráter falacioso, com um relevo para duas falhas. O título do quarto capítulo, Por que razão a utopia é capitalista? Manifesta a ideia que se dedica à tese da superioridade moral inerente ao capitalismo, mas em síntese, que mesmo se todos fossem moralmente perfeitos, o capitalismo continuaria a ser preferível ao socialismo, porque preserva liberdades, enquanto o socialismo privilegia a igualdade. Eu acho que a liberdade também é mais importante para o ser humano do que a igualdade. A igualdade nos formata, nos coloca todos em formas, né? Que é todo mundo igualzinho, robozinho. A liberdade preserva mais a essência do ser humano, porque ela nos diferencia muito mais dos outros seres do que a igualdade. Os outros seres vivem na igualdade. Se a gente voltasse para o reino animal, todos estariam em condições iguais, porque não há um mais inteligente do que o outro, não há um que produz mais do que o outro, há todo mundo tentando sobreviver nas mesmas condições. Agora, entre nós humanos, não. É cada um com qualidades diferentes, com características diferentes, com modos de viver diferentes, de pensar, né? Então, é bem complicado, mas por isso que eu falo, numa outra via, numa terceira via, além das duas, porque é problemático também o capitalismo, né? Essa porra, cara, blusa preta é uma merda. Em síntese, esclarece os conceitos de utopia, né, de lugar nenhum ou de lugar irrealizável, um sonho que não pode se concretizar, e de propriedade privada, um marco que poderá distinguir o capitalismo do socialismo. Contradiz quem, incluindo economistas e filósofos pró-capitalismo, nega a existência de um capitalismo ideal e considera a propriedade privada um mal necessário. Mas essa crise que estamos vivendo colocou um cheque em relação a isso também, né? Em nome da propriedade privada e do direito de patentes, não se pode replicar medicamentos. Descobriram a cura agora para o coronavírus. Um só laboratório vai produzir isso, vai ser o laboratório que descobrir, a não ser que seja algum governo que descubra isso. Mas se algum laboratório comprar essa patente do governo, aí ele terá o direito de propriedade sobre aquilo, durante um bom tempo só aquele laboratório poderá produzi-lo. Então, a patente do remédio ou da vacina. E agora, um outro problema que é um problema mais interessante, que é o problema da propriedade privada, né? Precisa-se da propriedade privada alheia para se alocar os doentes, para isolá-los ou para dar tratamento médico para eles. Não só agora em remédio, mas também dar a eles equipamentos, porque na pandemia o que mais vai se precisar são respiradores artificiais, né, que mandam oxigênio, né, ou entubando, ou que aumenta a produção de oxigênio que os pulmões não conseguem mais produzir por estarem danificados pela ação do vírus. Então esses equipamentos também não se pode todo mundo fazê-los, copiá-los, produzi-los. A China até faz isso de forma clandestina, né? Por isso que dá certo lá, né? Mas no restante do mundo não se pode produzir esses equipamentos agora. Por quê? Porque tem empresas que detêm um monopólio sobre a produção, porque foram elas que os criaram, os inventaram. Não se pode copiá-los. Se você pegar um equipamento desse, qualquer empresa ou indústria do mundo inteiro
um pouco mais sofisticada, consegue reproduzi-los iguaizinhos e fazer um monte para salvar milhares de vidas. Mas não pode. Isso fere o direito à propriedade privada e à propriedade intelectual. E aí temos um problema, né? Um problema seríssimo. A gente é parado para... Então, jamais adversário para afirmar as prioridades dos mercados apresenta razões de natureza econômica e filosófica. O acima citado Um Futuro para o Socialismo Marxista é a tradução portuguesa, publicada em outubro de 2017, de um livro do economista, politólogo e filósofo estadunidense, o John Homer. Compõe-no 15 capítulos e um apêndice, um conjunto de notas complementares das ideias ou dos autores expostos no texto e 7 páginas de referências bibliográficas. Encontramos-lo ao ler Socialismo, por que não? Com outros pensadores como John Elster, Eric Wright, Robert Brenner, Adam Przeworski, Philippe van Parijs. Ambos os autores são nomes maiores do marxismo analítico, uma corrente de pensamento político e social anglo-saxônica que conheceu o apogeu da visibilidade nos anos 1980, e procura uma nova interpretação do marxismo, reconstruindo-se sobre fundamentos metodológicos exteriores a ele. Esta aproximação não dogmática aos temas clássicos do marxismo é aqui mais explícita do que no livrinho do Cohen, onde, no entanto, está presente a tese subjacente perceptível desde a introdução. Não estará está polemicamente de acordo com o pensamento marxista ou marxiano, e certamente não está com a tradição marxista anterior. Essa tese sustenta a possibilidade da coexistência de mercados e socialismo. Os mercados funcionam no contexto de instituições não mercantis. Os mecanismos que evoluíram foram projetados do capitalismo e que permitem aos proprietários controlar a gestão das empresas podem perfeitamente ser transportados para um quadro socialista. Um Futuro para o Socialismo Marxista aceita a importância normativa ética do pensamento de Marx, o seu conceito de exploração e a denúncia da injustiça capitalista, mas afasta-se das suas teorias econômicas. Este distanciamento é justificado pelas novas características e experiências do capitalismo avançado. Todo o texto do Homer está bem informado sobre as mudanças mais importantes do capitalismo durante o século XX, tanto na Europa como nos gigantes asiáticos, pela incompatibilidade do marxismo clássico com a ciência social atual. Inclusive, esse é um problema sério que eu tenho também denunciado da teoria marxista, né? Porque a tendência é não se ter mais a propriedade privada dos meios de produção. Isso está ficando na mão dos trabalhadores. Agora, os capitalistas, eles funcionam só no campo da abstração, dos aplicativos. É assim que eles estão fazendo dinheiro, não mais sendo meio de produção. O meio de produção está nas mãos do operário.